Retorne aí. Bem, boa noite, pessoal. Mais uma vez é um prazer imenso ter vocês aqui. E em mais uma reunião do núcleo da BC2 de Maceió. E como vocês sabem, a gente já está aí há algumas semanas falando sobre o livro do Coises, Visões e Ilusões Políticas, através do qual ele tenta dar um esboço ou uma visão crítica geral cristã sobre o que ele entende de serem as principais ideologias políticas contemporâneas. E hoje a gente tem o Slane aí, vai falar sobre o socialismo, né? O Slane que ele já esteve presente em várias reuniões presenciais e também online do grupo. Prazer muito grande, Slane, tê-lo aqui, ele sempre traz comentários muito bons, instiga o grupo a entrar em algumas questões, e hoje ele está com esse tema aí sobre o socialismo, e como de costume ele vai ter um tempo para apresentar, e logo em seguida vocês vão poder entrar com perguntas ou comentários que vocês desejem fazer, certo? Ele não vai estar usando o slide. Portanto, fiquem atentos a onde ele está aparecendo e recomendo fixarem a apresentação dele. Cada um pode fixar a apresentação aí. Ele vai escrever e falar ao mesmo tempo, certo? Slane, a palavra está contigo. Qualquer coisa está por aqui, beleza? Ok. Deixa eu só tentar fixar aqui para mim. Tá, não consigo, ok. Então, pessoal, antes de mais nada, boa noite. É um prazer grande voltar a casa, digamos assim, depois de algum tempo, né? Eu, desde 2017, me afastei definitivamente da atividade intelectual, quando larguei a filosofia e tomei o caminho na vida profissional, mas sempre ali, uma hora ou outra, beliscando um pouco em assuntos que me interessavam e mantendo boas amizades para a gente continuar estando inteirado a respeito de algumas discussões. E hoje, acabei de me apresentar um pouco a respeito de uma das partes do livro de coisas, que é o capítulo que fala sobre o socialismo. De um modo geral, eu tomei a liberdade de não ser tão fidedigno, entre aspas, a fazer meramente um resumo do que o Coises ele fala a respeito do assunto, porque, na minha perspectiva, eu achei que ele não foi tão exaustivo no que diz respeito a apresentar o tema socialismo, para fazer a conclusão dele. Eu aqui não vou querer tecer críticas ao socialismo, o que vou tentar fazer é apresentar o que é e manter a ideia central do Coises, que é avaliar a relação entre a ideologia e como ela se relaciona com as ideias cristãs. Quais são os componentes de idolatria que existem nela, que, de certa forma, rouba pontos da visão cristã para se fortalecer no ideário social. Então, dito isso, eu vou iniciar, eu vou tentar aqui escrever no quadro, eu espero que os senhores consigam ver tranquilamente. Caso não esteja tendo como ver, eu peço que alguém me sinalize, para que eu consiga tentar deixar a apresentação mais clara possível a todo mundo. Então, assim, antes de mais nada, a gente vai estar trabalhando, como já disse, sobre o tema do socialismo. E aqui eu quero já começar fazendo a definição conceitual do que é o socialismo. O primeiro ponto que se deve deixar destacado é que o socialismo ele é uma ideologia, em primeiro lugar, coletivista. Deixar destacado. É uma ideologia coletivista. E, enquanto ideologia coletivista, fica destacado que isso implica dizer que o ideário absoluto sobre essa ideia é que deve existir uma partilha comum dos bens para a sociedade. Porém, na prática,
e se implica meramente em anulação do indivíduo para satisfazer a necessidade do coletivo. Então, nesse caso, né, o coletivo ele tem autoridade superior sobre os indivíduos. Dito isso, por definição, o socialismo ele nada mais é do que um estágio de transição. Vou colocar aqui para baixo. Ele é um estágio de transição. Agora, transição para onde? Essa transição aqui culminaria no comunismo. O que deve deixar também destacado é que socialismo existem várias vertentes que falam a respeito. Porém, de um modo geral, a vertente mais usual, a vertente mais divulgada é a vertente marxiana, a vertente marxista. E, nesse ponto, a vertente marxista, Marx, ele fala muito pouco a respeito de socialismo, de um modo geral, é porque grande parte da obra de Marx é muito mais para criticar o capitalismo do que para idealizar um mundo novo, né, pós-socialismo. Então, nesse caso, a gente tem muito Ô, mais. Júnior, Oi? ela é mais uma teoria econômica, né? No caso, o marxismo, né? Está muito ligado à questão econômica, né? Tá, eu chego já nesse ponto, para a gente falar a respeito. Mas é bem por aí, a sua linha. Então, assim, no resumo, ele é um estágio de transição para o comunismo. E, nesse estágio de transição, ele se estabelece que os bens de produção e a propriedade privada pertencem ao Estado. Diferente do estágio final, onde os meios de produção e a propriedade pertencem ao povo, nesse estágio, que é o socialismo, os bens, a propriedade privada e os meios de produção, ele pertence ao Estado. É o Estado aqui que vai ter o domínio dos bens, da propriedade, e terá aqui o papel de fazer a distribuição equitativa desses bens, a fim de suprir a necessidade do seu povo. Dito isso, vale dizer que Marx, quando ele vai fazer a análise da ordem social, como qualquer outro teórico, ele faz essa análise fundamentada em uma metodologia. E essa metodologia de Marx, a gente vai chamar, ou ele mesmo vai chamar, de materialismo histórico dialético. E o que é esse tal de materialismo histórico dialético? Eu vou rapidinho aqui apagar, para a gente já continuar. Em resumo, esse materialismo histórico dialético, ele consiste em compreender as relações do homem, no caso, como é que o homem vai se relacionar com a história. Por regra, ele vai estabelecer uma base material. E o que isso quer dizer? Em primeiro lugar, é que o homem, ele é, nesse ponto, esse ponto de vista de Marx, ele é o artesão da realidade. O que isso significa? O primeiro ponto é que a base material
ou as condições materiais vão determinar a relação deste homem para com a sociedade. De modo muito prático, o que ele vai dizer é que as condições materiais é quem vai formar as estruturas sociais que esse homem, a partir do trabalho, fundará. São essas condições materiais que vai determinar o modo de produção. E a partir desse modo de produção, que é determinado pelas condições materiais dadas a esse homem, é que começa a existir história. Como vai dizer Lukács, o trabalho funda o homem. Porque é a partir do trabalho que esse homem vai transformar a natureza para garantir a sua subsistência e assim se inicia a história. Então, desse modo, o que é que eu vou ter? Marx ele vai falar de uma estrutura. Até então, essa é a condição, abro aspas, natural da realidade desse homem para com a natureza. Porém, quando inicia aqui esse modo de produção, que ele vai chamar de modo de produção primitivo, ou o comunismo primitivo, como vai dizer Coase no seu capítulo, ao estabelecer nesse ponto um elemento chamado propriedade, quando a propriedade privada surge, começa então as relações de tensões. E aí, quando vai entrar, eu já falo dele, que é a tábua dialética. Então, de modo resumido, aqui eu tenho, para Marx ele vai analisar, aqui eu tenho uma infraestrutura, aqui eu tenho uma supra. Na infraestrutura está estabelecido as condições fundamentais que vai dar para a sociedade se organizar. Que é o quê? Em primeiro lugar, a condição econômica. Essa condição econômica ela é uma condição necessariamente tensionada. Por quê? Ela se estabelece entre donos dos meios de produção e proletários. Em resumo, os proletários são aqueles que não possuem propriedade, não possuem meio de produção, de modo que a única coisa que ele tem para subsistir é ofertar para quem possui os meios de produção a sua força de trabalho. Então, é uma relação de tensão, por quê? É a relação entre quem tem e quem não tem, é uma relação da exploração do trabalho e é uma relação de apropriação de bens que não deveriam ser apropriados uma vez que são bens comuns, como, por exemplo, as terras, onde os donos da produção, por meio da força, eles apropriam-se e agora submetem aqueles que foram, abro aspas, escravizados de modo voluntário, a oferecer a sua força de trabalho para, a partir das terras usurpadas por esses donos, subsistir. Então, aqui, eu vou ter a primeira base da pirâmide, que é a econômica. Aqui embaixo, agora, eu vou ter a guerra de classe, que são as classes sociais. Vou botar aqui, CIS, que são classes sociais. Essas classes sociais, elas só vão existir porque existem dominados e dominantes, que são, quem domina são os donos de produção, e quem são os dominados são aqueles que não têm outra coisa a não ser o seu trabalho para subsistir. E a partir disso, agora vai surgir um elemento para proteger essa classe dominante, que é a burguesia, que vai ser o Estado.
e todo o seu aparato, como polícia, exército, legalidade, justiça e assim por diante. Esse Estado aqui, ele surge basicamente para proteger os interesses dessa classe, que é a burguesia. Já na supraestrutura. E, para além do Estado, a burguesia vai desenvolver a ideologia de dominação. É nesse ponto da ideologia de dominação que faz com que o proletário ele fique alienado da sua condição. Isto é, faz com que ele entenda que essa condição dele é a condição natural enquanto homem. Na ideologia, que são os símbolos da dominação, eu tenho que aqui, eu vou ter a família, eu vou ter a religião, eu vou ter, em certo aspecto, a filosofia, que são elementos que a classe dominante vai usar para conseguir dominar, para conseguir, em certo aspecto, baixar a temperatura do ambiente e fazer com que esse proletário aceite a sua condição enquanto proletário, se aliene do seu trabalho e tenha, em certo sentido, uma afeição sobre quem o domina. A partir da religião, eu vou conseguir ter o controle emocional das condições desse proletário. Por isso que Marx vai dizer que, para que a gente supere essa estrutura aqui, é necessário romper com todos os elementos, não só a estrutura material do capital, mas como também, principalmente, com os símbolos desse capital, que é a ideologia. Então, de modo geral, o que é que nós temos? Nós temos o socialismo sendo um meio de transição para o comunismo. Nós temos Marx, que é o grande intelectual do socialismo, estabelecendo como método de análise o materialismo, que se funda basicamente na ideia de que a matéria é quem dá as condições fundantes para esse homem iniciar a história, onde aqui eu retiro toda e qualquer ideia de um ser transcendente, uma vez que o material é imanente, o trabalho é teleológico, ou seja, ele tem um fim, ele tem uma finalidade, e a finalidade é meramente material. E nesse sentido, Marx, ao analisar a história, ele percebe que essa história é uma história de tensões. Pegando Hegel, por exemplo, eu vou ter tese, síntese, antítese. Então, Marx ele vai entender que a história é uma história de tensões. Em primeiro lugar, a história é relação econômica 100%. Em segundo lugar, ela é tensionada. Eu começo com a tese inicial, que é a matéria como fundação. Depois, eu vou ter aqui um modo de produção. E aqui eu vou ter a transformação desse modo de produção, saindo como de um primitivo, passando para o modo de produção chinês, assim por diante, né? Chegando lá, tensão, eu transformo esse modo chinês em um, sei lá, um mercantilismo, né? E aí vai as transformações, as tensões continuando. Eu chego no capitalismo. Então, Marx, olhando o capitalismo, olhando para trás, entendendo que esses modos se tensionam, se destrói, se reconstrói, ele dá uma profecia dizendo que, tal qual todos os outros modos de produção, o capitalismo também teria o seu fim. Sendo que ele, entendendo o jogo da agora classe dominante e a burguesia, que é a grande responsável pelo fim do estágio anterior do mercantilismo, entendendo que nesse jogo ela usou elementos para se proteger
que é o Estado, que protege um aparato policial e também o mecanismo da ideologia, que é não somente fazer com que a estrutura se mantenha pela força, mas principalmente pela aceitação passiva dos dominados. Marx ele agora vai dar os elementos necessários para destruir com essa estrutura, que até então é a estrutura mais forte organizada entre todas aquelas que surgiram anteriormente. Nesse ponto, a gente passa agora para propriamente o ponto central da nossa fala. Aqui, o que é que eu vou ter? Marx ele tem uma frase que é famosa, que vai dizer que até então, né, os filósofos pensaram sobre a realidade, mas a partir dele chegou a hora de transformar essa realidade. Em termos de finalidade, como eu já disse, o socialismo tem como finalidade levar a sociedade ao comunismo. Ou, de um modo mais específico, a finalidade do socialismo é devolver a condição de igualdade. Isto é, promover o fim das classes sociais. Acontece que, para a gente chegar nesse ponto da igualdade e do fim das classes sociais, é necessário que a gente destrua o elemento-chave que faz com que essa desigualdade, que essa tensão aconteça, exista. E que elemento-chave é esse? A propriedade privada. Porém, a propriedade privada ela é a base fundante do sistema atual, que qual é? O capitalismo. Logo, o único meio que a gente tem para chegar aqui e para alcançar isso é destruindo isso aqui. Sendo que não é algo assim tão simples e fácil. Por quê? Porque o capitalismo é um sistema de dominação onde os dominantes também são os governantes. Porque o poder econômico é quem faz o poder político, na visão de Marx. E é a partir disso, do poder financeiro, que ele faz com que o governo trabalhe. Então, logo, destruir o sistema capitalista, fazer a redistribuição, o fim da exploração, é necessariamente possível apenas por um único meio, que é a revolução. E essa revolução não é uma revolução qualquer, é uma revolução necessariamente armada, uma vez que os elementos de dominação da burguesia também são armados. O aparato militar do Estado é um aparato de força. Eu não consigo chegar nesse estágio aqui sem também ser por meio da força. Então, nesse sentido, somente por meio da revolução armada é possível se impetrar contra o sistema capitalista. E qual é o segredo-chave para que a gente consiga acabar com isso aqui? É destruindo aquilo que o fortalece, ou o seu grande motor,
que é a propriedade privada dos meios de produção. Os trabalhadores agora precisam investir contra essa propriedade dos meios de produção e tomá-los. Porque agora, sem esses meios de produção, a burguesia ou os dominantes perderão aqui o seu poder econômico, uma vez que ele se estabelece, se fundamenta nesse meio de produção. Aliás, nesse meio de produção. Então, essa é a grande sacada de Marx, sendo que a partir daqui ele não vai falar muito a respeito de como vai ser esse novo mundo socialista ou esse novo mundo comunista, porque, como já falei no começo, né, toda a vida dele, a maior parte da obra dele, foi para falar a respeito da crítica ao sistema capitalista e não para elucubrar um novo sistema. Então, no resumo, é isso. Né? E quais são os grandes elementos chaves aqui que fazem com que coisas estabeleçam a relação entre o socialismo e a idolatria? O primeiro ponto, e aqui vai alguns destaques, é que, o socialismo diferente de ideologias distintas, como, por exemplo, liberalismo, democracia, o conservadorismo, ele, de cara, já se coloca como realmente uma ideologia resgatadora. Ele prega um resgate desse homem, cuja condição fundante é o trabalho, e que cujo trabalho está alienado, uma vez que as classes dominantes da burguesia é quem domina as narrativas sociais, fazendo com que esse trabalhador se aliene através da religião, que é o ópio do povo, através da ideia de família, através de todo um elemento de hierarquia social. E aí, esse povo precisa ser resgatado. E ele traz uma, como é que eu posso dizer, uma teologia desse resgate. Então, ela é fundamentalmente uma teoria soterológica, porque ela prega literalmente a salvação. Enquanto, por exemplo, o seu grande opositor teórico, que é o liberalismo, ele vai trabalhar com a ideia da falhabilidade humana e que justamente porque o homem é falho, a gente precisa ter um estado mínimo, porque não é possível dar poder para um governante determinar sobre os outros, sendo que esse mesmo governante muitas vezes não sabe o que fazer sobre si mesmo. Aqui, para se chegar nesse ponto, eu preciso do Estado forte para que ele seja o grande guiador da transição entre socialismo e comunismo. Então, um dos primeiros pontos que caracteriza para coisas a questão dos elementos idolátricos do socialismo é esse. É um elemento soterológico, claro, explícito, a luta contra o bem e o mal. Marx ele vai estabelecer exatamente quais são esses maus, que está na estrutura, isto é, primeiro grande mal, o mal original, é a propriedade. Depois, o que a propriedade gera, ou seja, a estrutura que ela desenha, que é o sistema. Terceiro, o que esse sistema ocasiona, que é sociedade de classes. E quarto, como essa sociedade se estabelece, que é a partir de um governo que governa em prol de proteger o interesse
dos donos da propriedade. Então, de um modo muito específico, os elementos da idolatria estão postos aqui. Marx, ele realmente conclama que a única forma de que esse resgate desse homem alienado seja feito estabelecido é por meio de uma destruição total, completa, da sociedade atual. Não só da sua estrutura material, mas como principalmente dos elementos de dominação ideológica que essa estrutura aqui utiliza, que é filosofia, a religião e a família. Esse é o modo central, um resumo geral do que é o socialismo, porém não para aqui. Essa tentativa desse modelo de socialismo já foi tentada no século XX e se mostrou para aquela época, naquele cenário, daquela forma insustentável. E muito antes, no século XX, aliás, muito antes do grande momento russo, você vai ter ali alguns teóricos já discutindo outras formas, entendendo que a forma revolucionária talvez não fosse a melhor. E aqui você vai ter um outro tipo de socialismo surgindo, que é o fabianismo. Fabianismo, ou, como hoje é muito mais conhecido, a tal da social-democracia. Que tem por mãe, a gente pode dizer assim, Rosa Luxemburgo. E aqui, o que é que o fabianismo ele vai pregar? Em primeiro lugar, que a revolução talvez não, com certeza, não é o melhor meio de se chegar a essa finalidade aqui, que é a igualdade. Então, no lugar de a gente chegar pelo meio revolucionário, o ideal seria que esse meio aqui fosse o meio democrático. Ou seja, entrar nas regras do jogo para, a partir disso, tomar os meios de produção pela via do Estado, eleito democraticamente. E, a partir desse Estado agora formado por pessoas que tivessem pensamento voltado a essa igualdade, fizesse aqui uma humanização desse capital, isto é, distribuição de renda. Naquele momento, essa ideia aqui, ela fica de fora. Mas, após o fim da União Soviética, essa ideia aqui, ela ganha força, principalmente depois do crash de 29, e um dos grandes filhos dessa ideia é Keynes. Ele vem trabalhar justamente, e depois dele, basicamente, o Ocidente por inteiro, que é a tal da terceira via, a ideia de que o Estado tem que sim distribuir renda e blá, 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 blá. Enquanto que o socialismo revolucionário ele é muito mais fácil de se identificar e ele causa muita aversão em relação como ele confronta as bases que, usando a linguagem marxista, estão alienadas já desse proletário que é cristão, que é marido, que é mulher, etc. Como essa ideia de socialismo confronta essa estrutura, essa outra ideia, ela é muito mais sutil, ela é muito mais perigosa e ela é muito mais, como é que eu posso dizer, ela convence melhor. Por quê? Porque ela aqui não está preocupada
em destruir de modo direto a família. Ela não está preocupada em tomar os meios de produção do burguês. Ela está preocupada apenas em resolver problemas pontuais da sociedade, que é, número 1, a desigualdade, 2, a pobreza e 3, a fome. E o meio que se tem de fazer isso é fazer por meio da tributação, por meio da distribuição de renda e por meio de um Estado participativo na economia, ao ponto de que ele sutilmente vai tomando os meios de produção sem que os donos desse meio percebam que ele está tomando. Como, por exemplo, altos impostos, o Estado vira um sócio indesejado, por meios legais, no fim das contas. E por que eu digo que ele é muito mais perigoso? Porque faz com que aquela pessoa que se diga avessa ao socialismo revolucionário aceite tranquilamente a mesma ideia, que tem a mesma finalidade, com outro viés, com outro discurso. E nesse caso, eu posso dizer tranquilamente o próprio Coisas cai essa pegadinha. Coisas, ele, ao mesmo tempo que ele faz uma crítica pesada ao socialismo, ele, na crítica, coloca elementos de fabianismo, principalmente no capítulo posterior, que ele vai trabalhar com a, como é que se diz? Com, não vou dizer ideologia, mas com o que seria uma posição política cristã, digamos assim, adequada. Ele vai basicamente dizer que é o fabianismo, sem dizer que é fabianismo. A distribuição de renda, o Estado que acolhe os pobres, todo o discurso bonito. Daqui, o próprio Coisas, que critica, desde o capítulo 1 até esse, isso, ele mesmo cai na armadilha do fabianismo. Você pode ter aí conservadores, você pode ter aí até liberais, você pode ter aí nacionalistas, todos, em certo aspecto, caem na teoria ou na armadilha de narrativa do fabianismo. Então, por enquanto é só isso. Eu vou abrir agora para as perguntas, para o debate, e por hoje foi.